Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Eu estou sempre procurando na cidade aquelas pessoas especiais que têm algo de muito importante para dizer e principalmente aquelas que na maioria das vezes estão meio escondidinhas. As pessoas que têm um grande valor e sabem dessa importância do seu trabalho, na maioria das vezes não se expõem muito. Então eu fico muito feliz quando eu consigo encontrar. E eu encontrei então a Fabiana Leite, que tem um trabalho maravilhoso, mas dessa vez eu vou deixar o bloco inteiro para ela, porque o que ela tem para dizer é muito, muito importante mesmo. Fabiana, que bom que você aceitou o convite, que você está aqui enfeitando, acima de tudo, o nosso vídeo aqui. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra, né, para mim estar Imagina, aqui falando obrigada. Com você. A honra é minha e saber que existem profissionais de competência e que trazem um trabalho tão importante quanto o seu. Fale-nos do seu trabalho. Você trabalha com música especial para bebês. Olha que coisa linda, minha gente. Como é que você faz esse trabalho? Conta um pouco da sua história. Como é que você chegou a esse trabalho para bebê? Então, a minha história vem de uma longa trajetória. Eu sou formada em Educação Artística com habilitação em Música. Então, desde que eu comecei meu trabalho, eu tinha um interesse especial por crianças. Mas no nascimento da minha primeira filha, eu comecei a me interessar por música para bebês, como que os bebês, né, sentiam a música, percebiam a música, e comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E fui fazer musicoterapia, né, para poder tentar conhecer um pouco mais essa importância da música para o ser humano. E aí eu descobri realmente, né, esse potencial, né, que o bebê tem para aprender música, e comecei a me estudar mais profundamente sobre esse assunto. Mas foi especificamente em 2007 que eu fui a Portugal para um evento relacionado com um outro trabalho que eu faço na área de música também, que eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho que é desenvolvido lá, especialmente para bebês, que são concertos para bebês. E quando eu entrei em contato com esse trabalho, aquilo validou o meu, porque aqui no Brasil até então a gente não ouvia falar sobre isso. Né? A gente não tinha, né, nem material teórico suficiente. A gente tem, mas muito pouco. E meu coração, assim, né, bateu, disparou, né, quando eu vi o trabalho. Falei assim, poxa, né, que legal, né, então eu não estou sonhando, né, isso é possível, isso existe. E fui estudar, né, mergulhei mesmo dentro da teoria que embasa esse trabalho, que é a teoria de um americano chamado Edwin Gordon. E desde então eu tenho estudado, fui estudar no mestrado, agora finalizando o doutorado também com essa teoria. Fui para os Estados Unidos já 3 vezes fazer cursos com ele, né, para poder compreender mesmo, né. E se aperfeiçoar. Me aperfeiçoar. Isso exatamente. É que é valor de uma profissional. Então, E como que você trabalha isso? Qual é a finalidade principal e assim direcionada para o bebê, né? É para o bebê aprender, é para o bebê vivenciar a música, desde que momento, ainda na gestação, depois, como funciona isso? Então, a gente parte do princípio que a música faz parte da vida do ser humano. Do universo, né? Tudo tem som, Tudo. Bonitos, feios, né? O ser humano, ele, em qualquer cultura, você vai encontrar algum tipo de manifestação musical, né? E então, a partir desse princípio, muitos pesquisadores hoje, e já há alguns anos, né, muitos anos, tentam mostrar como que a música se processa, né? A música é uma linguagem inata, né? Nós temos potencial inato para a música, e muitos pesquisadores acreditam que sim, né? Que é uma forma de expressão e que a gente tem que desenvolvê-la. Claro. Como o desenvolvimento de uma linguagem falada, a gente tem que desenvolver.
E o que os neurocientistas hoje têm mostrado é que esse momento de desenvolvimento musical, ele acontece, assim, o afloramento dele muito cedo. E o pico, né, de aprendizagem é logo nos primeiros anos. Sobretudo nos primeiros meses. Como tudo, a própria linguagem, né? A própria linguagem humana, ela está aí preparada nos 2 primeiros anos, é o momento em que vai solidificar essa forma do conhecimento. A partir daí é só mais o desenvolvimento. Exatamente. Mesmo, né? A música acontece concomitante. Concomitante. Ai, que riqueza. E conforme o tempo passa, esse potencial, né, que é um potencial inato, que a gente chamaria de aptidão, né, mas ela só se desenvolve se ela tiver um meio rico. Isso. Não adianta você ter uma aptidão, né, mas não encontrar um meio favorável. Né? Então a ideia é banhar o bebê, né, com experiências que ele auditivas, que ele possa desenvolver, sensoriais, de movimento, né, um contato rico com a música nesse primeiro momento de vida. E assim como a criança primeiro aprende os primeiros sons do aquelas a música deve ter mais ou menos o mesmo encaminhamento, exatamente, né? Exatamente. A gente chama de balbucio musical. É um fenômeno, né, muito similar à linguagem. Próximo da linguagem. Então, que deve fazer parte da linguagem, né? Porque é uma forma de expressão. Sim. Né? Então, e que antes, nos países mais desenvolvidos, já estudando, e no Brasil, infelizmente, só agora que estão chegando essas novas ciências, essas novas riquezas de aprendizagem. Fabiana, nós vamos dar uma paradinha rapidinha e voltamos já já nesse tema tão importante, tão rico para o conhecimento. Aproveita, chama aí sua filha, sua neta, sua sobrinha que tem bebê em casa, quem tem. Você também fica ligado. De repente, aquelas musiquinhas que as nossas avós cantavam para a gente e que de repente tinham uma importância muito grande. Em casa acho que ninguém cantou para mim, viu, Fabiana? Mas voltamos já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Eu gosto muito de sair por aí, buscando uma comidinha na hora do almoço, aquelas coisas que a gente faz muito aqui em Poços de Caldas, porque embora mora aqui no centro, seja tudo muito fácil, mas o tempo acaba ficando muito corrido. E nem sempre também eu tenho muita paciência para fazer comida. E então estou sempre descobrindo umas comidinhas gostosas. E há algum tempo eu venho frequentando o restaurante do Hotel Fantozzi, que tem uma tradição de anos a fio na cidade, mas ficam ali quietinhos, meio camuflados, e eu não posso deixar de fazer aqui o meu convite às pessoas que gostam de se alimentar, ir pela rua e tal, experimentar aquele almoço muito especial, de qualidade primeiríssima e a companhia daquelas pessoas tão queridas lá do Hotel Fantozzi. Para quem não sabe, fica ali na Rua Goiás, quase em frente ali o prédio do INSS. Mas realmente é uma coisa muito especial, de primeira qualidade. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco com a Fabiana Leite. A Fabiana que faz um trabalho de trazer uma ciência
tão antiga quanto o desenvolvimento humano, mas que a ciência só está trazendo isso, principalmente no Brasil, somente agora. E a Fabiana é uma dessas desbravadoras da ciência e do conhecimento, e principalmente dedicada ao desenvolvimento humano. Fabiana, você estava falando desse desenvolvimento então da criança. Que tipo de música, qual é a proposta que você oferece, no caso para as mães, né, para a família, nessa orientação? Exatamente. A família tem um papel muito importante, né? Porque nem todas as crianças vão para a escola muito cedo. Então, a escola está em segundo plano. A família, os pais, né, devem cantar. Não tenho certeza disso, que o canto é o canal mais fecundo, né, para esse desenvolvimento, para esse afloramento dessa musicalidade, né, do ouvido musical, dessa percepção que a criança vai desenvolvendo. E não há ninguém que não saiba cantar uma canção, né? Nem que seja infantil, que tenha ouvido na sua infância. As cantigas, né, de roda, as cantigas, né, de roda, a gente resgata muito isso. Porque às vezes os pais pensam que eu preciso de alguma coisa muito complicada. Eu preciso de um CD assim, de uma música. Não, as canções mais simples são as canções, né, adequadas. O olhar dos pais, né? O olho no olho do bebê, as brincadeiras. Às vezes os pais falam, mas eu não sei, Fabiana, nenhuma letra. É melhor ainda. Tire as palavras. Certo. A gente canta sem palavras, exatamente. Dá a sonoridade. Isso. Só a linha melódica. Por quê? A criança não presta atenção na palavra, né? Ela quer falar. Então, a palavra chama mais atenção às vezes. Então, se você tira a palavra, fica só aquela linha melódica, né? Então, mas eu não vou cantar o Boi da Cara Preta porque assusta. Não precisa, tira a palavra, canta o lá, né? E então, assim, são procedimentos simples, mas que fazem uma diferença grande, né? Você está falando isso, e eu, como estudante de psicologia, não vejo a hora que passem mais os próximos 2 anos, que eu tenho uma ansiedade de trabalhar, de desenvolver, de conhecer mais ainda, né? Mas a gente estudando o desenvolvimento humano, quando a gente estuda a fala, que a criança tem esse desenvolvimento, como eu falava no primeiro bloco, o principal desenvolvimento que ele vai até os 2 anos e depois na outra fase até os 12, né? Essa musicalidade, ela faz parte da linguagem, né? Porque eu fico imaginando que uma criança que nasce, que a gente estuda isso, se ela é colocada distante do meio da linguagem, no meio de quem não fala, ou de coisa, ela vai ficar dentro daquele limite. Então, a musicalidade, ela está paralela a isso? Alguns pesquisadores até afirmam, né, que a linguagem falada, ela surge do mesmo tronco que a música. Sim. Né? Ela tem a mesma origem nos primórdios, né, da formação do ser humano. Sim. E depois ela é dividida entre linguagem falada e música. Por quê? Por conta dos elementos presentes, né, que é o que você está falando. A tonalidade, né, as alturas dos sons, a capacidade, a própria capacidade fisiológica do indivíduo, né? Exatamente. O desenvolvimento da capacidade de falar, né, ele nasce antes da linguagem. Ele nasce com sons guturais, né, o ser humano tentando imitar os sons dos animais. Isso é muito interessante nessa história da evolução. Então, imitando o canto de pássaros, né, os grunhidos de outros animais, ele foi desenvolvendo a capacidade de falar. Então, são coisas muito associadas, muito primitivas. E hoje, alguns estudos mostram bebês cantando e falando. São coisas diferentes, né, pela medição, né, alguns estudos trazem essa medição dessa vibração, né? Certo. Né? Gravam o bebê, as vocalizes, e eles conseguem diferenciar quando o bebê está falando, quando o bebê está cantando.
São tons diferentes, mas eles nascem do mesmo tronco, segundo alguns pesquisadores. Certo. E que deve ter fundamento, porque a ciência só permite a publicação e a informação desses conhecimentos quando já tem um embasamento científico, né? E a gente observa, né, assim, trabalhando com bebês assim, há muito tempo, eu observo isso. E observo, é muito interessante quando os bebês começam a perceber o que é o canto, o que é a fala, né? E na hora que que a gente está cantando com eles vão entoando, né? Às vezes, como a gente falou, né, do lá lá lá, né? Trechos pequenos, né? Que a gente chama de padrões melódicos, são coisas bem curtinhas que eles vão entoando e essa percepção é muito interessante, né? Então, desde pequenininho, eles vão E você está falando uma coisa que eu acho de uma importância social, inclusive, muito grande para o momento que nós estamos vivendo, que é essa transformação dos valores educacionais, dos valores da formação do indivíduo, porque nós sabemos que a musicalidade traz uma certa calma, modifica o comportamento de agressivo para um temperamento mais tranquilo no indivíduo. E então, dentro desse momento todo, buscar esses novos conhecimentos para uma formação de melhor qualidade do indivíduo, ela é fundamental, né? Então, a música, ela trabalha muito com a questão da emoção, né? Ela ativa áreas que são ligadas à emoção. E o que a gente, sobretudo no trabalho, na minha proposta de trabalho, é trabalhar a interação entre pais e bebês, mais do que só o desenvolvimento desse potencial musical. Né, trabalhar para isso que você está falando, a formação humana, né? Então a interação entre os pais, o tempo, qualidade entre, né, dessa relação, porque às vezes hoje nessa vida corrida os pais não têm tempo. Então esse pouco tempo que eles passam às vezes juntos, a música fazendo essa mediação, né, entre esse afeto. Vai contar uma historinha, põe uma musiquinha no... Isso, canta, lê, né? Então, esse momento de afeto, ele é o que a gente tem de mais importante, né? E eu acredito nisso, acredito que isso vai mudar a sociedade, né? Não tem dúvida, eu estou encantada. Além de eu ter oportunidade de trazer essa informação para vocês, eu também só aprendo nesse programa. Continuem conosco e voltamos já no terceiro bloco, onde a Fabiana vai nos dizer um pouco de como que isso funciona em termos de orientação para a família, como que ela atende e tudo mais. Continuem conosco e voltamos já. Pois é, hoje nós estamos falando de musicalidade. Vocês já pensaram cantar e com problema dentário? Não vai funcionar. Então já sabe, dá uma ligadinha para o Instituto Implar, agenda sua visita e com certeza você vai ter uma segurança para se alimentar, para cantar, para sorrir, com uma saúde bucal de primeira linha. Bem, estamos voltando no terceiro bloco e na companhia da Fabiana Leite. Fabiana que está nos trazendo uma riqueza, embora para ela isso já seja uma coisa fundamentada há bastante tempo, com especialização, fazendo um doutorado agora a respeito do tema. Então não são experiências do senso comum, não são experiências empíricas, não são experiências que ela está inventando. Ela simplesmente coloca o dom dela a serviço dessa ciência. Fabiana, como que você trabalha, como você orienta esse trabalho profissionalmente? Então, a gente tem uma proposta de trabalho com famílias, que são os pais com os seus bebês, né? E quando eu falo de bebês, eu estou falando do bebê bem pequenininho, mas até crianças de 3 anos, né? Ainda dentro
A gente estende... Na faixa de desenvolvimento, né? Isso. E a gente chega até, dentro do período que a gente chama de musicalização infantil, até os 5 anos. Eu costumo trabalhar com turmas mistas, mas com os pais juntos. Sim. É essencial a presença dos pais. Por quê? O trabalho é como se eu estivesse ensinando os pais a trabalharem com seus filhos, né? Porque comigo eles estão ali 45, 50 minutos, né? E depois eles vão para casa e como que eles vão fazer esse trabalho? Então a ideia é orientá-los, é trabalhar repertório, né? Trabalhar repertório de movimento, porque a música ela está associada na criança com o corporal, né? Então não tem como a gente dissociar, né, esse movimento. Então eu ensino como dançar, quais os tipos de música, como cantar, afinação. Então como vou trabalhando com as crianças e com os pais. E paralelo a esse trabalho, a gente tem uma proposta de concertos, que são os concertos.com.bebês. Esse projeto já tem 4 anos e ao longo desses anos a gente tem feito pelo menos 2 vezes por ano um espetáculo elaborado especificamente para os bebês. Quando você diz para os bebês, para eles acompanharem e assistirem, eles chegam a ter alguma participação assim da sonorização? Como é que funciona? São concertos interativos, né? A gente propõe para os bebês e as famílias, né? Eles chegam, ficam próximos. Nós vamos tocando, tem um repertório que a gente escolhe, o tempo de cada música, né, de duração, a qualidade de timbres que a gente coloca em cada música e propõe, canta e os bebês são convidados a se manifestar. Né? Então, e a gente vai medindo o interesse. Estão dançando, estão curtindo, estão vocalizando, a gente continua, né? Então é bem interativo mesmo. Sendo a gente fez um no Dia das Mães e agora, domingo passado, um para o Dia dos Pais. E, geralmente a gente faz na Casa da Cultura, esse ano foi feito pelo Instituto, então é um trabalho que vem devagarzinho, mas vem crescendo. Vem crescendo. A honra de ter um trabalho desse em Poços de Caldas é imensurável, porque são poucas as cidades do Brasil que devem conhecer sequer esse trabalho. Você vê, eu estou no 3º ano de psicologia, onde a gente estuda quase que todas as linhas do desenvolvimento humano e eu não conhecia esse trabalho do desenvolvimento musical do bebê, que é tão paralelo ao desenvolvimento da linguagem. Então, realmente é uma honra e muito me engrandece ter conhecido você e principalmente a importância do seu trabalho na nossa cidade, que de uma certa forma é uma cidade que já tem uma certa musicalidade no ar aí, né? Na cultura. Agora, como que você faz esse trabalho? Aonde você atende? Conta um pouco para o nosso público aí, se alguém se interessar, onde que nós te achamos? Eu tenho no momento, né, uma sala onde eu atendo, né, faço esse trabalho, tenho uma amiga também que trabalha comigo, a gente desenvolve esse trabalho de educação, né, musical e me encontraria mais pelo telefone, né, porque eu não estou sempre nesse espaço, né, eu estou quando eu estou atendendo. Seu telefone? 99210988. Normalmente, esse trabalho é feito dentro da sua sala, ou você tem algum trabalho assim mais comuns com diversos bebês, individual, só com a família? Especifica mais um pouco esse trabalho.
em geral, ele é feito em grupo, né? São várias famílias participando da aula. Certo. Mas também faço atendimento individual, sobretudo para crianças com necessidade especial. Por conta da musicoterapia, isso também faz parte, né, do meu trabalho. Também atendo, né, a família que precisa. Você abordou um tema de uma importância muito grande, porque a música deve contribuir imensamente para o desenvolvimento para crianças especiais. Com certeza. E em todas as áreas, sejam elas mais físicas ou até mentais, sim, né? Sim, sim. O desenvolvimento motor, né? Que às vezes algumas crianças têm algum atraso nesse desenvolvimento, a gente consegue, através da musicoterapia. A criança que tem dificuldade na fala, através da música, ela pode ter um desenvolvimento muito maior. Isso. Né? Muitas vezes a gente trabalha associado com outros profissionais, né? Que apontam que eles gostariam que a gente pudesse colaborar, e a gente faz um programa especial para a criança. Fabiana, a gestante também pode já iniciar esse trabalho? Com certeza. O bebê, ele no final da gravidez, ele já está escutando, né? Ele já escuta, não como a gente imagina, né? Porque a gente acha que o bebê está escutando como nós, não está. Ele está num meio bastante barulhento, né? Ouvindo o funcionamento interno das mães, mas o que é válido é porque essa mãe, quando está cantando, quando, né, ela está ouvindo uma música que lhe dá prazer, ela está bem, e ela estando bem, ela passa isso para o bebê, né, essa tranquilidade. Então ela tem momentos de tranquilidade, um repertório que ela escute, que ela fique bem. Isso para ela, depois que o bebê nasce, ela pode ter esses momentos com o bebê. Ele vai ter essa percepção de que naquele momento que a mãe está ouvindo aquela música, aquele carinho, né, que ela vai passar para ele, já vai estar impregnado na memória, né? Então, nesse sentido, a mãe pode criar um repertório, ela pode escolher algumas músicas que ela ouça antes da gravidez e logo após o nascimento do bebê. O que eu entendo é que o seu trabalho é muito mais para a formação do desenvolvimento humano do que para uma formação profissional no futuro. Com certeza. Isso é consequência. Gente, eu estou encantada. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa entrevista de hoje, que realmente muito nos enriqueceu. Muito obrigada. Fabiana, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. O seu telefone outra vez, por favor. 99210988. Então, fica à disposição de vocês e não se esqueçam, cada novidade que a gente aprende para o desenvolvimento das nossas crianças é na infância, na primeira infância, que nós vamos formar principalmente essa beleza, esse grande desenvolvimento do bebê. Muitas vezes o adulto nem imagina, mas coisas que influíram na sua formação lá no seu primeiro momento de vida, de 1 até os 2 anos, e depois uma outra fase que vai até a adolescência e tal, é que vai constituir esse indivíduo que está hoje na sociedade. Então, felizmente, a psicologia tem se desenvolvido muito, assim como outras ciências, se somando para que nós possamos ter futuras gerações com muito melhor qualidade do que a nossa maldita herança colonizadora do Brasil, né? Mas eu acredito que tenha sido de grande importância também para todos nós. Até a próxima semana e obrigada pela sua companhia.